Olá, alunos do módulo EAD, dando seguimento à nossa disciplina de vivência cristã, hoje nós abordaremos o capítulo 3, que vai falar das virtudes cristãs. Nós sabemos que estamos nesse processo de crescimento e aperfeiçoamento, e isso não é algo que se adquire facilmente, né? Pelo contrário, é o resultado de uma batalha que se trava diariamente em nosso ser, um confronto entre a nossa carne e o nosso espírito. E quem decide o vencedor desta luta sou eu. O Evangelho, ele nos liberta do poder do pecado, porém não da nossa natureza carnal. Logo após a conversão, passamos a viver este conflito, na alma e no corpo. Temos ainda a natureza carnal, ela não está convertida e nem será, mas podemos dominá-la, subjugá-la, e a palavra é a principal arma. Dia a dia, irmãos, a gente vive essa batalha dentro de nós, né? Que é uma batalha entre a carne e o espírito, né? E nesse processo de conversão, de aperfeiçoamento, todos os dias nós vamos ter essa batalha dentro de nós, entre carne e o espírito. E quem decide essa batalha, quem vai ser vencedor sou eu. Então, a principal arma para nós combatermos isso é a palavra de Deus. E nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Logo a seguir, nós veremos isso. As obras da carne, o vocábulo obras no grego é ergos, que significa trabalho, esforço humano. Logo, as obras da carne são produzidas pelo homem e não têm relação com a operação de Deus ou do Espírito Santo, né? Todas as obras que a palavra fala que são obras da carne, elas não têm nenhuma relação com a operação de Deus, né? São todas elas produzidas pelo homem, né? Nós vamos citar logo aqui abaixo algumas obras da carne que a gente conhece, que a palavra de Deus cita bem claramente na palavra de Deus, né? Que é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, inimizade, contenda, ciúmes, iras, facções, dissensões, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes. E todas estas obras da carne, nós sabemos que também elas prejudicam os nossos relacionamentos. O capítulo 2 a gente falou sobre relacionamentos, né? E as obras da carne, que a gente está falando agora no capítulo 3, elas prejudicam o nosso relacionamento. E o fruto do Espírito, né? As derrotas que experimentamos no confronto carne-espírito devem exclusivamente a uma questão de escolha. Nós precisamos submeter ao poder de Deus e permitir sua ação. A operação acontece quando buscamos a Deus por meio da sua palavra e por meio da oração. Aquilo que a gente já estudou lá no capítulo 1, né, desse módulo da vivência cristã. Quando clamamos a Deus para que a sua justiça seja implantada sobre as nossas vidas. O fruto do Espírito, né, eu sempre tive, quando eu li, a gente sempre tem o costume de falar frutos do Espírito, né? Mas a palavra correta é fruto, é um único fruto. E a gente vai ver logo a seguir o que são o fruto do Espírito. Então, as características do fruto do Espírito. A primeira delas, a mais conhecida, é o amor, né? O amor ágape. A primeira característica do fruto do Espírito é o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos 5:5 fala sobre isso. O amor é a base de todo relacionamento perfeito, no céu e na terra. O amor, ele é incondicional. O amor não depende de alguma condição. O amor é incondicional. A segunda característica do fruto do Espírito é a alegria, que no grego é a chara. Esta é a alegria que vem do Senhor, independentemente das circunstâncias. Uma alegria que vem do Senhor é aquela que não está condicionada a estar vivendo algo bom, independente da situação que nós estamos vivendo. A alegria,
O fruto do Espírito da alegria é aquele que vem do Senhor, é o Senhor que proporciona essa alegria para nós. A terceira característica do fruto do Espírito é a paz, que no grego é eirene. Paz é uma atitude de serenidade, calma, força, tranquilidade e quietude do espírito produzido pelo Espírito Santo, mesmo nas adversidades e tribulações. O fruto do Espírito, paz, ele traz uma quietude na nossa alma, mesmo nós vivendo adversidades, tribulações, porque não é algo produzido pelo homem, é algo produzido pelo Espírito. E sendo produzido pelo Espírito, ele consegue trazer essa tranquilidade, e mesmo nós vivendo momentos de adversidades e tribulações. Outra característica do fruto do Espírito é a benignidade. Ela está associada à ideia de brandura, amor, compaixão e misericórdia. Efésios 4:32. Uma disposição em ver no próximo o que é bom e não apenas os defeitos. A benignidade faz com que o nosso olhar seja o olhar de Cristo sobre a vida do nosso próximo, sobre a vida dos nossos semelhantes, Porque ela vai produzir em nós, em olhar, em ver no próximo, aquilo que é bom, aquilo que ele tem de qualidade, e não somente os defeitos, O nosso olhar, o nosso primeiro olhar não é sobre defeitos, Ele traz esse olhar de perceber no próximo aquilo que é bom. E a próxima característica do fruto do Espírito é a bondade. Ela é uma expressão exterior de uma qualidade interior, a qualidade que nós falamos antes, a benignidade. A bondade, nós expressamos ela de forma exterior. Ela é exercida por meio da generosidade em relação ao próximo. Então a bondade nada mais é do que um complemento do fruto do Espírito da benignidade, em relação ao próximo. A outra característica do fruto do Espírito é a fidelidade, a confiabilidade, a fidedignidade, que torna uma pessoa totalmente confiável e cuja palavra podemos aceitar completamente. A fidelidade, esse fruto do Espírito, é alguém que a gente consegue olhar para a vida dele e confiar plenamente na vida dele, porque a sua fala está associada às suas atitudes. Outra característica do fruto do Espírito é a mansidão. A mansidão, ela é uma demonstração superior de um controle consciente das explosões de ira, visando manter a tranquilidade no ambiente, A mansidão é algo que nós precisamos desenvolver na nossa vida, É um controle consciente sobre aqueles momentos de estresse, momentos de dificuldade, momentos que muitas vezes estamos a ponto de explodir, E nós desenvolvemos esse fruto, então ele consegue manter a tranquilidade no ambiente onde nós estamos inseridos. O próximo característica do fruto do Espírito é o domínio próprio. Este está intimamente vinculado à mansidão. O autocontrole, a autodisciplina, a temperança e a moderação são outras qualidades associadas. A gente percebe que nós cristãos, que tem procurado viver a vida cristã autêntica, essa evidência se faz presente nos momentos mais críticos, E nós precisamos entender que nós temos que desenvolver áreas de autocontrole na nossa vida. O controle da língua, o controle da mente e o controle dos hábitos cotidianos. E quais as qualidades cristãs, a busca das virtudes que geram crescimento de caráter? Essas qualidades que nós vamos começar a abordar agora, elas devem ser buscadas com empenho e de forma diligente por todos os cristãos que realmente desejam aprofundar-se na vida cristã e no relacionamento com Deus. São qualidades que elas vão gerar em nós um crescimento do nosso caráter. Esse caráter que está sendo aperfeiçoado, que está sendo moldado, que está passando por um processo de transformação para chegar a ser semelhante ao caráter de Cristo. Então existem algumas qualidades cristãs que nós precisamos buscar com diligência, mas também temos que buscar com muito empenho em nossas vidas.
E o primeiro que nós vamos abordar é a excelência moral, que é uma pessoa de caráter. Ela é singela e afetiva de coração, mas ela também é forte, e entenda-se aqui força como uma firmeza, não como uma dureza. É alguém que tem firmeza diante dos seus princípios, alguém que não negocia os seus princípios, mediante ambientes, grupos sociais, aonde ela está inserida, ou o meio que ela está frequentando. Mas é uma pessoa que se mantém firme, prudente e fiel aos princípios do Senhor. É alguém que está disposto a sofrer, ser humilde e alguém tolerante sob pressão. A próxima qualidade é a ética. A ética, os princípios morais absolutos, se mantêm firmes na verdade de Deus, fazendo a diferença numa sociedade onde predomina o relativismo ético. Nós precisamos entender que os princípios estabelecidos por Deus são inegociáveis. E a nossa ética vai fazer com que a gente se mantenha firme diante das verdades de Deus, né? É uma sociedade hoje que a gente sabe com a inversão de valores muito grande, mas nós nos mantemos firmes, absolutos, debaixo da verdade de Deus. O conhecimento são uma característica também que nós precisamos trazer para aperfeiçoar o nosso caráter. E conhecimento, aqui entende-se ao conhecimento revelado ao coração dos filhos de Deus por meio do Espírito Santo. Não se trata de um tipo de conhecimento que ele possa ser adquirido por meios acadêmicos, mas um conhecimento que nós citamos no capítulo 1, que é um relacionamento íntimo entre duas pessoas, um relacionamento íntimo entre nós e o nosso Deus. Então o Espírito Santo vai começar a revelar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer que nós conhecemos e começamos a praticar na nossa vida. Outra característica é a perseverança. A perseverança, ela é a constância na fé durante as provações e sofrimentos. A perseverança é o resultado da operosidade da nossa fé, da excelência moral, do conhecimento da vontade de Deus e do domínio próprio. Outra característica das virtudes cristãs que nós também buscamos para aperfeiçoamento do nosso caráter é a piedade. A piedade trata da vida em relação a Deus. Logo, uma pessoa piedosa é alguém reverente e temente a Deus. A outra característica é a fraternidade. A fraternidade fala do amor fraterno, fala do amor essencialmente aos relacionamentos interpessoais. O amor, ele é uma decisão, uma qualidade de caráter. A Igreja de Jesus foi estabelecida para a comunhão fraternal, marcada pelo amor entre os seus membros. Esse relacionamento vai além do que simples cumprimentos e felicitações. A comunhão implica em compartilhar tudo o que tenho e tudo o que eu sou, e andar lado a lado numa verdadeira parceria. E nós citamos como exemplo a Igreja de Atos, né? A igreja, no início da igreja, no capítulo 4 de Atos, onde não havia necessidade entre eles, porque tudo o que eles possuíam, eles repartiam para que não houvesse necessitados entre eles. É esse amor fraternal ao ponto de se importar com o outro, né? Que ninguém passe necessidades. Então a fraternidade é uma característica, uma virtude cristã que nós precisamos buscar na nossa vida para desenvolvimento do nosso caráter em busca de uma vivência cristã com excelência. E assim, nós finalizamos o capítulo 3.